Olá, Sulis, tudo Ah, bem? Bom dia. gente do Amém. céu, Graças a Deus. graças a Deus, né? Depois de muita lida, né? Não Pois é? Ai, meu é. Deus do céu. Vamos falar justamente da tecnologia, né, Paulo Henrique? Pois é, vamos falar disso, né? Eu fiquei um pouco perdido porque é a minha primeira vez nessa questão de live, então a gente também não tem muita noção. Tem que, eu percebi que o Instagram estava pedindo para permitir o acesso à câmera, e eu acho que era isso que estava bloqueando aí a entrada, né? Mas acho que você está me ouvindo normal, acho que o pessoal está ouvindo aí a gente normal, né? Tá todo mundo ouvindo normal, gente? Já entrou gente, já saiu gente, e Já. as pessoas estão querendo saber, Paulo Henrique, sobre essas questões de tecnologia de motor Wi-Fi. Deixa eu te falar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Sulismeire Lima. Eu me considero uma estudiosa de cortinas, porque há 10 anos eu estou aqui na Lida com um ateliê de cortinas, da Toque de Classe Decor, que completou 10 anos agora, né? E como Perfeito. quando eu comecei, a gente não tinha conteúdo no YouTube, não procurei nada, cheguei até a entrar numa faculdade para ver se aprendia sobre cortinas, né? E eu hoje me considero como se vivesse em um laboratório de cortinas, porque foi tudo na garra mesmo, fazendo, errando, acertando, melhorando, né? E aí, por conta de eu ter passado essas dificuldades logo no início, eu resolvi abrir um canal do YouTube, um canal de Instagram, para que as pessoas que quisessem trabalhar com cortinas não passassem tantas dificuldades como eu passei, sem ter conteúdo que falasse sobre cortinas, né? Então, para quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá, quem tiver interesse de conteúdo sobre cortinas, né? Quem tiver algum tema pode me enviar. Eu sempre estou aqui às 7h47 da manhã, nas terças, e às 19h47 da manhã. E às vezes eu chamo um convidado para falar a respeito de um assunto que eu acho interessantíssimo. Principalmente porque eu passei agora por uma situação que eu digo, gente, a gente precisa alertar as pessoas na hora que elas forem pedir umas cortinas com motor Wi-Fi, para que a gente entenda um pouco a mais sobre isso, né? Porque tecnologia é isso aí, né? Deu essa confusão toda para vocês terem uma ideia. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem coisas a aprender. Então, o que aconteceu é o seguinte: eu comprei uma motorização de uma cortina uma motorização não. Eu comprei uma cortina motorizada. O meu fornecedor me falou que era o que tinha de mais moderno e mais inovador na área de tecnologia no mercado, que era a automatização, né? Que significa automatização para quem não sabe, né? A automatização é quando você utiliza sua voz, o comando de voz, para mandar a cortina subir, a televisão ligar, as luzes acenderem, né? Isso eu estou aprendendo agora também, viu, gente? E aí, o meu cliente queria, e aí eu falei com o meu fabricante, e o fabricante me vendeu o que tinha de mais moderno no mercado, que era a automatização Wi-Fi, que o Wi-Fi significa exatamente para isso, para que você tenha um comando de voz. Tem aplicativos no Google, tem a Alexa, né, que você pode ter o comando de voz para subir sua cortina ou não. E essa motorização fica mais cara do que a motorização só com o controle remoto, né? Só que aí, quando eu fiz o pedido que chegou na casa do cliente, digamos, 30 dias, né? Chegou, o motor não funcionou mais por comando de voz. Porque o 5G, a internet 5G já chegou aqui em Aracaju. Então, tem alguns pontos aqui que quem tem, quem comprou ou quem comprar motorização Wi-Fi, não está funcionando na 5G. Tem que ter um conector. E aí o fabricante me sugeriu para eu mandar meu cliente comprar. Ora, se eu vendo um produto que tem de mais moderno para o meu cliente, o mais inovador na área de tecnologia, quando o cliente manda, quando a gente vai instalar, já não funciona mais, está errado. A gente tem que se precaver contra isso. Ou seja, os fornecedores têm que estar à frente dessas tecnologias para saber. Ou seja, tem o quê? Uns 3 meses, eu acho, que chegou essa internet 5G no Brasil. Acho que é isso.
primeiro entrou, foram em 5 estados que entrou a tecnologia do Wi-Fi, quer dizer, a internet, né? Vamos falar assim. A internet 5G chegou aqui no Brasil. Então, se chegou aqui no Brasil, a gente tem que estar preparado, principalmente essas motorizações Wi-Fi, para que funcione. Ou que, se não funcionar, mas que a gente já venda para o cliente dizendo que o cliente tem que comprar o conector. Certo, Paulo Henrique? Então, gente, desculpa, eu falo demais, viu, Paulo Henrique? Esse é Paulo Henrique, da Garden Decor, é nosso convidado, Paulo Henrique. Eu gostaria que você se apresentasse, né, e falasse sobre o seu trabalho aí na Garden Decor. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma honra participar dessa live aí e poder passar um pouco mais de informação, né? Meu nome é Paulo Henrique, eu estou na Gardini desde 2009, né? Eu entrei aqui na parte de produção, aí fui subindo, e hoje eu estou na parte de gerência de vendas, né? E hoje a gente lida com várias situações, né? Falando aí da parte de motorização, né? Já aconteceu inúmeras situações. Então, assim, eu vou estar passando um pouco dessa parte de motorização, né? Hoje a Gardini, ela atende aí um pouco do Brasil nosso, que é grande, né? Então, a gente está no mercado desde 2006, né, atuando com essa parte de trilhos manuais, com cordas e motorização para cortinas de tecido, né, voltado para cortina de tecido. A gente não trabalha com a linha de persianas, né, a gente se especializou na parte dos perfis, mecanismo para cortina de tecido, né. E voltando assim a essa situação que a Sul estava falando, é que nem ela disse, né? Hoje o 5G está chegando no Brasil, né? Que São Paulo já tem, e a maioria dos dispositivos, assim, tanto que envolve aí motor de cortina, lâmpada, Wi-Fi, toda essa parte, elas são 2.4G. Então, assim, quando você tem esse conflito, que você vai utilizar um produto que é 2.4G numa internet de 5G, ela não vai funcionar, né? Para isso, que nem a Sulis comentou, você tem que ter uma orientação da forma correta de como fazer essa comunicação, porque hoje o roteador, existe o roteador 2.4G, o 5G e o Dual Band, que é um roteador que ele pega os dois sinais, né? Então, um exemplo, você tem na sua residência lá um produto que é 2.4G e outro que já é 5G, você consegue facilmente pela rede ali, você mudar essa conexão. E um exemplo, aqui a cortina eu sei que é 2.4G, eu vou conectar o motor 2.4G e outros produtos você vai colocando 5G assim como né, a descrição de cada produto, né. Isso é muito importante porque se você não tem essa informação, acontece todo esse transtorno e aí gera um transtorno para o cliente final, né, você vendeu um produto que não funciona, mas aí está uma falta de orientação mesmo, né, como a professora disse, do próprio fornecedor, né, para que o produto seja compatível com a internet dele, dê tudo certo. Normalmente aqui, a Gardini, o que a gente costuma fazer? Falando em automação, hoje a automação residencial está muito forte, né? E hoje você tem automação por contato seco, por frequência, por infravermelho, tem a famosa automação por interface, que é por RTS. Então, normalmente, o que a gente acaba fazendo? O cliente ele tem um projeto de cortina motorizada e vai ter automação. Normalmente, quando ele já manda o orçamento para a gente já pergunta, tem alguma automação na residência? Ah, tem. Ok, você sabe me dizer como que está essa automação? Se ela é contato seco, se ela é algum outro tipo? E aí, muitas vezes o cliente não tem essa informação, mas aí ele vai atrás do técnico, né, que está fazendo a automação para essa residência. Muitas vezes ele manda até o contato para a gente acaba fazendo esse contato direto com o técnico da automação para poder identificar o motor compatível para
para a automação que está nessa residência, né? E como eu disse, hoje tem inúmeros tipos de automação. A que mais a gente está vendo crescer aí é a por frequência, né? Falando um pouquinho desse detalhe, porque como que funciona? Hoje a gente tem a cortina motorizada e ela tem um controle para você poder abrir, fechar, pausar. E esse controle ele tem um código de frequência, que é 433.92. Então, o que o técnico faz? Isso eu já fiz muito com as empresas, que é levar um motor com o trilho, com o controle, para a gente fazer um teste de homologação, né? Para que a empresa X, quando tiver um projeto, uma certa residência, ela sabendo que o motor Gardini, ela já vai saber que está nesse projeto, ela já vai saber que o motor é compatível. Então, normalmente, como funciona? O nosso controle remoto, ele não é bloqueado o sinal, ele é aberto. Então, a empresa de automação, ela abre ali o seu computador, o seu notebook, que existe um programa, e ele acha nesse programa o nosso sinal do controle, e ele clona. Então, ele transfere para o programa dele esse código do sinal do controle. E aí ele tem acesso a abrir, fechar e pausar a cortina, né? Então, esse tipo de automação, eu vejo que está sendo mais usado porque você não precisa muito fazer a infraestrutura de cabeamento da residência. Então, é uma automação, assim, mais simples, porque não usa cabos, né, nessa questão, né? Falando nessa questão de cabos, né? E, assim, o legal dessa automação é que, assim, além de você vai ter, lógico, o controle de automação ali pelo celular, abrir, fechar, pausar a cortina, abrir pela Alexa, controle. Você também não perde a função touch control, que é você puxar a cortina com a mão, 5 centímetros ela vai abrir ou fechar, né? Então, o motor inicia ao você puxar a cortina para abrir ou fechar. Então, assim, é diferente a automação por frequência do contato seco, porque o contato seco nada mais é que eles te pedem um motor com saída de 4 fios, que você vai ter lá um motor com o fio neutro, o fio direito e o fio esquerdo da cortina. E aí ele vai levar esses fios para o módulo de automação, e quando ele mandar energia para o fio neutro com o fio direito, a cortina ela vai se movimentar para o lado direito, por exemplo. Se ele inverter para o esquerdo, ela vai recolher ou abrir para o lado esquerdo, né? Então, assim, já esse tipo, quando é feito por contato seco, os nossos motores ele tem um receptor. E essa ligação do contato seco, ele desativa o receptor. Então, você não consegue usar o controle remoto. Então, a automação por contato, você vai conseguir usar o quê? O aplicativo, muitas vezes uma botoeira que eles colocam ali na residência para você também ter acesso. E aí o motor passa a ser totalmente controlado pela automação mesmo, né? Então, são diferentes, né? O contato seco da automação por frequência, né? Eu comentei também da automação por infravermelho, mas ela já não é muito usada, né? A gente vê mais hoje no mercado a contato seco, que usa bastante, e a por frequência, né? Outros tipos de automação que envolvem interface, essa questão ela já é um pouquinho mais complicada, porque tem que ver se essa interface ela vai ser compatível com o nosso motor, né? Essa questão do código, se ela vai bater ou não. Mas normalmente hoje, pelo nosso histórico aqui, o que a gente mais vê no mercado é automação tanto por contato seco ou por frequência, né? Hoje a Gardini ela trabalha com 3 tipos de motores. A gente tem o nosso motor GD3, ele é um motor de entrada, né, um motor para 40 quilos, então a capacidade de carga dele, você pode trabalhar aí uma cortina até 40 quilos, que ele vai abrir e fechar tranquilamente. Esse motor, ele é bivolt, na verdade toda a nossa linha de motor é bivolt, você não precisa se preocupar, você está numa residência, que voltagem que é, isso não vai influenciar para a gente, porque o motor é bivolt. E uma outra Isso é questão... ótimo, porque inclusive já aconteceu comigo também essa falha, assim,
A falha foi minha de eu não ter passado para o fabricante. Como eu não trabalho só como fabricante, né? Aí eu Aham. pensei que realmente era bivolt e na realidade não era compatível com o que estava na casa do cliente. A gente teve que comprar um transformador para Uhum. transformar na casa do cliente, porque ele não era bivolt. A casa do cliente era 110 e o motor era 220. E como Ah, eu sempre entendi. comprava de outros fabricantes e era bivolt, aí acabei tendo que comprar para resolver a questão do cliente, né? São informações que a gente precisa ter, que a gente precisa ter tanto do distribuidor como da casa do cliente. A gente não pode deixar de lembrar, né? Um dos pontos, quando a gente vai fazer o pedido, que vocês sempre perguntam para a gente, né? Qual lado que vai ser a motorização, né? Vai ser aberta, a cortina é aberta ao meio ou é lateral, né? A energia é 110 ou é 220? No seu caso, você já nem pergunta isso para a gente, né? Porque no seu caso é 220, então já É, atende, né? Isso? isso mesmo, como eu estava falando, os motores eles são bivolt, né? E essa questão do pedido, ele não foge muito de uma cortina normal. Na verdade, é isso que você falou, você vai ter que definir, na hora que for passar o pedido, o lado do motor, né? Sempre olhando de frente para a cortina, se ele é lado direito ou esquerdo. Logicamente que o lado do motor vai influenciar muito na residência onde tem um ponto de energia, né? Então, é bom sempre observar se o ponto de energia ele está próximo ao lado direito ali da janela ou esquerdo, né? Às vezes para facilitar ali, então você define. E um outro detalhe também, a motorização é importante. O motor de cortina ele é comprido, né? Hoje o motor que a gente usa, ele tem em torno de 33 centímetros menor e 36 centímetros o maior, com um diâmetro de 5 centímetros. Ele é um diâmetro mais compacto, mais fino, assim, né? Mas a questão do motor, o que acontece? Vamos supor, se você pede um motor para mim, um exemplo. Ah, eu quero um motor direito com recolhimento oposto, esquerdo. Se você não tem uma sanca, não tem um cortineiro, o motor ele vai ficar aparente e não fica, esteticamente, não fica legal, né? Então a gente sempre orienta, quando for passar o pedido, que o recolhimento da cortina sempre esteja para o lado do motor, que é o próprio tecido que vai esconder o motor, né? Isso você pode esconder de frente ou dar uma volta a mais no motor, esconder ele por detrás, pois se for vidro de fora, o vidro estiver passando ali, não tiver nenhuma proteção de parede, você vai ver o motor do lado de fora também, né? Então, é sempre bom ver o ponto de energia, se está mais fácil lado direito, lado esquerdo, a questão do recolhimento da cortina, se é lateral, sempre jogar o recolhimento do tecido para o lado do motor, né, para não ter essa questão do motor ficar aparente. No caso da abertura central, não tem problema porque você vai ter o recolhimento para os dois lados, né, dividido ao meio. Então, tanto faz se você usar o motor direito ou esquerdo, né. Aí, voltando à questão dos motores, que eu estava falando, os motores são bivolt, né? Então você não precisa se preocupar com a questão da voltagem da residência. Os motores da linha da Gardini também são com fim de curso automático. Antigamente existia um motor que ele era mecânico, você tinha que regular ele na mão, no fim de curso. Aí, se você dava um giro a mais ou uma volta a menos, ele não fechava no meio, ou ele queria recolher mais, aí começava a dar tranco. Hoje, os motores que a gente trabalha são com fim de curso automático, você não tem esse problema, né? E eu estava falando do motor GD3, ele é um motor de entrada para 40 quilos, né? Questão aproveitando que eu vou falar as limitações, hoje a gente consegue fazer com motor único, se você pede para a gente uma cortina Wave, até 8 metros de largura, né? Então, até 8 metros, um trilho, né? A gente consegue fazer com apenas um motor. Lógico que toda essa variação, a gente precisa saber o peso da cortina, se vai estar dentro, né? Toda a questão da abertura, normalmente medidas maiores que 4 metros, a gente já orienta a fazer com abertura central, você trabalha com 2 pilotos, né? Então isso ajuda ali, dividir o peso também, né, da cortina. E
também nós temos a opção para prega e franzida, que nada mais é que só muda o tipo do deslizante que vai no canal do perfil, né? Para o Wave, normalmente, a gente usa o botão de pressão, que vai a fita, e para prega vai um deslizante com alça, que aí você usa o ganchinho, que você pode tanto fazer para cortinas prega, franzida, toda essa parte, né? Continuando, nós temos também o motor GD4, que esse é um motor já mais forte. Ele já é um motor para 60 quilos. Paulo Henrique, só um pouquinho. Eu queria, na hora que a gente vai solicitar, veja só, na hora que eu for solicitar um motor para vocês, lembrando as pessoas assim, né? Que na Garden Decor existe toda a linha de motorização, ela é bivolt, certo? Perfeito. Mas em outros fabricantes, não. Nem todos os outros fabricantes são bivolt, né? Tem outros fabricantes que não são bivolt, então isso é uma coisa que você tem que se atentar bem. Não achar que, porque na Garden Decor é bivolt, todos os outros é bivolt. Não, Sim, isso sem dúvida. é uma questão que você tem que saber se você for pedir de outro distribuidor, não da Garden Decor. É uma questão que você tem que ficar atenta. Não pode deixar de ficar, porque senão depois você tem que resolver de outra forma. E isso é custo, não é verdade? Sim, com certeza. Então, isso é de umas coisas. Onde vai ficar o ponto de energia é outra coisa que a pessoa tem que ficar atenta, tem que perguntar ao cliente onde é que está o ponto de energia. Ou ir lá e verificar, ou dizer, por exemplo, qual o melhor lado para puxar o ponto de energia. Sugerir, né, ao cliente, digamos assim. Outra coisa que a gente gostaria de saber também por que essa diferença de motorização? A diferença de motorização é por conta do peso da cortina. Vocês, quando a gente vai solicitar um motor, vocês perguntam qual o peso aproximado da cortina. Como a gente é ateliê, com certeza a gente não sabe exatamente o peso. Se a gente for falar para vocês assim, minha cortina é de blackout, tem tantos metros de tecido, eu confeccionei, usei tantos metros de tecido, se a gente passar essa informação para você, você já sabe qual o motor adequado para a minha cortina, é isso? Normalmente assim, como que funciona? Essa pergunta que você fez basicamente é isso. Cada motor, por que tem outras opções? Basicamente isso, são motores mais fortes, né? E a questão do peso, isso é uma informação muito importante, ainda mais falando de motorizado, que você pega larguras muito maiores e alturas também, né? Blackout. Então é muito importante, sim, a gente ter essa noção. Normalmente a gente acaba falando com o cliente, se ele tem uma ideia de peso. Hoje, eu sei que não são todos os fornecedores de tecido, mas alguns sim, eles mencionam no próprio book lá a gramatura, a espessura e peso por metro linear, né, do tecido em questão que você está olhando, né. Eu sei que não são todos que têm essa informação, mas é sempre importante a gente ter uma ideia, né, de quanto vai pesar, porque assim, a gente não trabalha com tecido, a gente fornece toda a parte do mecanismo, né, o trilho, o motor, toda a parte dos mecanismos. Então, assim, o cliente nos passando essa informação, a cortina é blackout, ele pesa, um exemplo, 300 gramas metro, eu vou usar 10 metros, né? Vamos falar, a cortina vai pesar 3 quilos, um exemplo. Mas a gente já tem uma noção de quanto vai pesar essa cortina e já consegue direcionar. O motor de 40 já tem. Não, nesse caso, é um palco, é um auditório, é um veludo, um exemplo. Tem que ser um motor mais forte, né? Então, essa questão do peso, sim, é muito importante para que a gente defina também o motor e também para o tempo de vida útil, né? Porque se o motor trabalha sobrecarga, ele vai ter um tempo muito menor de vida, né? Então, essas informações são muito importantes para a gente especificar o motor correto. E, normalmente, essa pergunta a gente acaba fazendo, sim, quando a gente observa que são larguras muitos, um exemplo, 8, 9, 10 metros, alturas de 6, 7 metros, a gente já vê que já é uma cortina grande. Então, a gente sempre pergunta para o cliente, que tecido você vai usar, você tem ideia de peso,
As cortinas mais 4, 5 metros, alturas menores, não tem tanto problema, porque o nosso motor de entrada já é 40 quilos, né? Hoje o mercado, ele inicia, né, na parte dos outros fornecedores de motor de cortina, são motores de 30, 35 quilos, né? A gente já entra com motor já de 40, que já é um motor um pouco mais forte, né? Mas, assim, essa questão é muito importante, sim, sem dúvida, né? Não só essa, como que a gente falou da automação, né? Sim, não, eu faço isso porque realmente e eu sei que muitas meninas que seguem aqui o canal da gente, às vezes, por exemplo, elas estão começando e às vezes não oferecem motorização porque tem medo do que não conhece, digamos assim. Né? Isso aqui também é para motivar a elas conhecerem e saberem pedir. E na maioria das vezes, às vezes elas até compram tecido, como eu, às vezes falta tecido, e eu compro na loja da cidade mesmo. E essa loja da cidade, às vezes, não tem essa informação para passar. Dizer, 20 metros desse tecido aqui vai pesar X, entendeu? Então, a gente não tem. Então, a gente espera realmente que eu lhe diga assim, eu estou fazendo uma cortina de 20 metros de tecido. Esse motor é adequado para essa cortina? Ele vai funcionar muito bem? Mas pelo que você está me passando aí, eu acho que essas cortinas que a gente costuma fazer, que não seja de auditório, de grandes alturas, com certeza essa motorização funciona muito bem, não é isso? Sim, com certeza, tranquilo, tranquilo. Porque hoje a gente vê muito linho, né? O linho, ele não... Pelo menos a gente vê aqui na região, né? O aqui linho também. É muito usado. Aqui o linho também, né? é o que mais se vende também para cortinas. Então, é tranquilo, assim, sabe? É mais uma questão que a gente fica um pouco assim... a gente, logicamente, pergunta, mas quando a gente vê uma largura que já começa a ultrapassar ali 8, 9, uma altura que foge ali dos padrões que a gente está vendo, então a gente já fica atento para saber um pouco mais como que o tecido, o peso, o local de instalação também é muito importante, né? Com certeza. Hoje a gente trabalha com um exemplo, né? Que a Gardini tem o trilho motorizado e tem o varão motorizado, que é um produto exclusivo da Gardini, só a Gardini tem no Brasil, né? Até eu estou com a maquete aqui, eu não sei se eu consigo. Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver. Peguei aqui para vocês conhecerem. Ai, que ótimo. Esse é o varão motorizado. Eu não sei se está dando para ver bem aí. Sim, está dando para ver sim. Então, aqui eu tenho já o motor conectado, né? Acha interessante aquela parte que você fala da cortina para cobrir, né? Que é interessante você nunca fazer do lado contrário, né? Sempre fazer ou do mesmo lado ou ela aberta ao meio, né? Para sempre estar coberta a parte da motorização. Exatamente. Então, aquela questão que a gente falou, tá vendo o motor? Ele fica na vertical. Então, se você coloca o tecido para o lado de lá, você vai ter isso aqui aparecendo. Lógico, se você tem um cortineiro que ele desce a parede até aqui, não vai aparecer. Mas se é um caso aberto, que nem o próprio varão, ele usa muito na parede mesmo, né? Porque tá vendo o suporte? O suporte aqui. Sim. Então, numa parede, ou no caso você não tem cortineiro, sempre a gente recomenda jogar recolhimento de tecido para que você esconda o motor, né? Até eu peguei aqui uma cortininha para tentar fazer uma simulação aqui. Ai, que ótimo! Eu sempre fico confusa na hora de instalação, esses dois ganchinhos que tem, até mesmo na cortina de comando. Esses dois ganchinhos. Como que funciona? Porque aqui, ó, você tem, deixa eu aproximar mais, você tem esse braço piloto, né? Então é esse braço que vai puxar e fechar a cortina. É esse braço, né, que eu falo. Isso. Então aqui você vai conectar o primeiro gancho da cortina, né? Então o primeiro gancho ele vai aqui. Eu vou só conectar aqui para você ter uma ideia. É que essa cortina ela não foi feita para o varão, por isso que ela dá essa fresta. Mas normalmente ela fica, a gente desce um pouco mais o gancho e ela tem que ficar sempre alinhada com o canal do perfil
para não aparecer o Sim, deslizante, né? sim, Então você sim. conecta o primeiro gancho, vai nesse piloto, aí você vem distribuindo aqui nos deslizantes, e aqui no final vai ter uma entrada para gancho, se for uma cortina franzida ou prega, ou um deslizante para fita de botão, para você tampar essa parte aqui do motor. Então ela vai ficar basicamente dessa forma aqui, ó, né? Sim, sim. Vai esconder aqui, ó, né? Assim. Nossa. Que é Então, um uma pouco coisa vai bem voltar. importante, porque isso é interessantíssimo, principalmente aquele ladinho que você falou ali, porque logo no início, depois eu fiquei sabendo, mas logo no início eu não sabia que teria que colocar um ganchinho nessa parte. Eu sempre achava que só no deslizante que colocava os ganchinhos. Ah, então, assim, vai um aqui, um exemplo. Você vai tampar a frente, né? Aqui a frente você tampa. Sim, Mas que nem a questão, se você tem um vidro você não tem parede, o vidro ele sobe, né? sim. Ele é rente aqui, ó, a instalação, ou você vai ter que trabalhar mais 10 centímetros, aí você vira, que eu vou inverter, você vai dar a volta e vai travar aqui, ó. Você vai cobrir o motor, né? Então Que você precisa. maravilha! Achei maravilhoso, É, fantástico. aí você cobre, Entendi. né? Vamos falar que aqui é o lado de fora, você está fora da residência, você dá Sim, uma volta e trava aqui nesse primeiro deslizante. Aí você cobre o motor, né? Então, entendi, são formas entendi. para você esconder o motor, né? Porque senão, esteticamente, não fica legal, tá vendo? O motor é que eu Ah, falei. maravilha, adorei. Estou adorando a live de hoje. Espero que as pessoas também É, estejam adorando. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que faça a pergunta, isso, pode né, montar. Paulo Henrique? Aqui, aproveitando, o varão, ele pode ser tanto instalado na parede, com esse suporte aqui, ou no teto, né? Acaba se usando bastante o varão no teto, quando você não tem cortineiro, né? Então usa Isso. também Eu o uso varão bastante aqui. E assim, no motorizado, que a gente está falando aqui, nós temos essa cor, que ele é o fumê, anodizado, é uma cor que sai bem, e nós temos também o brilhante, que é aquele cromado, né? Pode falar de preço aproximado? Sim, a gente pode dar uma ideia, né? Uma ideia de. Assim, hoje um motor é que depende muito se você vai usar. Você vai usar wave, você vai usar prega, então dá uma pequena variação de preço. É, Então, quer dizer assim, que depende também do modelo da cortina, que o motor pode ficar mais caro ou pode ficar mais barato por conta dos acessórios que vai nele, que vem nele, no caso. sim, dá uma muda. E assim, também vai impactar também o tipo do motor que você vai usar. Então, assim, para mim te falar um preço é um pouquinho complicado, porque depende da situação. Se vai precisar usar um motor de 40, você vai precisar usar um motor de 60, você vai precisar usar um motor com Wi-Fi, né? Então depende um pouquinho, varia um pouquinho aí conforme a situação, né? Entendeu? Entendi. Vamos falar um pouco do motor Wi-Fi? O Sim, que por você acha? favor. Isso. Vamos voltar a essa questão, né? Que nem você Vamos, estava falando isso. dessa Isso. situação que Porque, aconteceu, né? lembrando que aconteceu comigo, né? Essa questão agora que o Brasil vai ter 5G, a internet 5G, né? Então, esses aparelhos que não são 5G, precisa-se de um conector, não é isso? Para Isso, conectar. isso mesmo. Hoje, se você vai adquirir um motor Wi-Fi para sua residência, você vai ter que observar se o seu roteador, logicamente, primeiro a sua internet, se você tem a 2.4G na sua residência, é tranquilo. Mas se você já tem o 5G, o que você tem que observar? Se o seu roteador, ele é dual band, que é aquele roteador que te dá os dois tipos de sinal, né? Que é o 5G e o sinal 2.4G. Que aí, quando você for configurar o seu motor na rede, você vai ter que selecionar a rede 2.4G. Tanto é que quando você vai, porque assim,
O motor que a gente trabalha, ele tem dois aplicativos, né? Um aplicativo que você baixa para ter acesso ao motor, que você vai abrir, fechar, pausar a cortina, vai colocar controle com data para abrir e fechar, né? Durante a semana, o dia que você quiser. E você tem o outro aplicativo, que é o Amazon Alexa, que você vai ter que baixar também e vincular esse aplicativo com o aplicativo da cortina, né? Os Ô, dois. Paulo Henrique, só um minutinho. Então, quer dizer que eu tenho uma internet, que eu tenho um roteador, então esse roteador, o ideal é que ele fosse o roteador 2.4G e 5G, é isso que você está falando? Isso mesmo, isso mesmo. É um roteador que você, quando você vai especificar para você comprar, você tem que falar, eu preciso de um roteador dual band, que aí eles já vão entender que é um roteador que vai te dar esses dois sinais, né? Então ele faz esse filtro para você. Então você tem na sua casa lá, você vai poder separar o que é 2.4G, você joga na rede 2.4G e o que é 5G, você coloca na rede 5G. Né? É bom ser, isso é muito importante porque senão acontece que nessa situação, lógico que você não tinha esse conhecimento, né? Mas aí Sim. o cliente compra a cortina motorizada, o motor com Wi-Fi, vai conectar a rede dele é só 5G e não tem o roteador 2.4G, né? Aí não vai funcionar, né? Então ele tem que ter o roteador com essas duas opções, né? Que é o sinal 2.4G e o sinal 5G. Né? Entendi. Tem uma pergunta aqui, Paulo Henrique. Uma Perfeito. cortina, é a Lucy Vasques que está fazendo, uma cortina de 5,25 m de largura por 2,80 de altura. Posso usar um único motor? Ela será na Wave, um tecido só. Pode sim. É baixo, né? 2,80 de altura é baixo. Né? 5,25, tranquilo. Consegue fazer uma wave tranquilamente. Tá? Não, provavelmente deve ser o quê? Um linho, não deve ser um tecido. Até um blackout nessa questão vai funcionar tranquilo que não vai passar de 40 quilos. Né? A gente consegue usar um motor de entrada, que é um motor mais barato. Lógico que vai depender também da situação do cliente, se ele quer uma cortina com automação futuramente, se não, se vai ser uma coisa mais básica, só para o controle mesmo, né? Porque normalmente se o cliente fala para você, quero colocar automação, mas no momento eu não tenho, eu quero uma cortina para me fechar, abrir, e é lógico que aí a gente tem que direcionar para ele, ó, só que assim, você vai pôr automação mais para frente, as situações que tem. Você pode usar ou uma automação por frequência ou contato seco. Aí direciona para ele o tipo. Para que ele não coloque nenhum outro tipo que não seja compatível com o motor, que ele já comprou, né? É mais essa questão. Mas uma cortina de 5,25 por 2,80, tranquilo. Dá para fazer uma wave tranquilamente. Tem mais uma pergunta de Aurinete Aragão. Bom dia, Sulis e Paulo. Primeiro, qualquer eletricista pode fazer a instalação? Segundo, podemos passar o contato de você, Paulo, e assim o cliente comprar diretamente? Acho que não. Não, isso a gente não faz, né? A gente só atende lojas de decoração com CNPJ. A Gardini não atende cliente final. Sim. E qualquer eletricista pode fazer sim, viu, Aurinete? A pergunta é essa, Sim, não é isso, Paulo? Qualquer sim. eletricista pode. O fio da cortina motorizada é um fio de 1,5 milímetro. Basicamente não gasta energia, é como se fosse uma iluminação, não puxa muita energia. Então você, com um fio 1,5 milímetros, você já consegue energizar tranquilamente. O motor você pode abrir e fechar quantas vezes você quiser, ele não esquenta. Né? Ele tem uma proteção interna, não esquenta. Antigamente os motores esquentavam, paravam de funcionar e você tinha que dar um tempo até ele se esfriar para voltar a funcionar. Hoje não, hoje a gente não tem essa situação mais, né? Graças a Deus. Ô, Paulo, só voltando ao início da nossa conversa, para que fique claro, em relação à motorização Wi-Fi, então é o Uhum. seguinte, para eu compreender melhor, né? Então é o Sim. seguinte, se a pessoa, que não deve ser comum uma pessoa já ter um roteador que pegue essas duas internets, ou já é comum a pessoa ter o roteador que já pega essas duas internets? Olha,
é muito difícil eu te passar essa situação, porque, que nem aqui na Gardini, a gente tem um roteador que ele é dual band. Aí depende muito, assim, eu acredito que é mais vantagem para os próprios fabricantes vender as duas opções, porque assim, é um momento de migração, né, do 2.4G para o 5, né, e que nem tem muita região que é 2.4G e outra que é 5, e os aparelhos, a maioria é 2.4G, né, porque assim, os próprios fabricantes, ainda a gente não vê uma data de quando vai ter o 5G. Então, assim, a gente orienta, se o cliente vai pôr cortina motorizada com Wi-Fi na residência e o roteador dele é 5G só, aí, infelizmente, ele vai ter que trocar, né? Vai ter que colocar um roteador que tenha os dois sinais, né? Ou ele tem, muitas vezes, se ele trocou para o 5G, ele deve ter um outro roteador 2.4G ou ativar o outro roteador que ele tem lá, 2.4G, né? Mas o ideal mesmo seria ele ter as duas opções, né? Até que não saia... Até mesmo tem os outros aparelhos também, as outras coisas também, que como está chegando e a gente não sabe. Por exemplo, aqui em Aracaju já tem, em alguns pontos, a internet 5G. Em vários estados também já existe a internet 5G, né? E se você, por exemplo, para eu comprar um motor hoje 5G, qual o cuidado... para eu comprar hoje um motor Wi-Fi, né? Qual o cuidado que eu tenho que ter? Seria esse roteador ou, mas o meu roteador só tem 2.4, não tem o 5G. Eu teria que fazer o quê? Não, se você já tem um roteador, um exemplo, que é 2.4G, tranquilo, você não precisa se preocupar. Porque a cortina, o motor Wi-Fi, ele é 2.4G, então ele vai funcionar tranquilamente. Agora, se você tem um roteador e ele é só 5G, aí infelizmente tem que trocar o roteador. Colocar um roteador com as duas opções, tanto para o 5G quanto para o 2.4G. Que aí para você conseguir usar o motor da cortina, né? Sim, sim. A pergunta é que eu fiz a pergunta errada, mas a resposta está correta, a resposta que você deu. Então, pronto, concluindo nessa, que tem mais alguma coisa a falar a respeito, Paulo Henrique? Deixa eu falar um pouquinho mais do motor Wi-Fi, porque assim, o motor Wi-Fi, hoje, ele é o mais completo que tem, né? Então, são 4 formas de você acionar a cortina. Primeiramente, controle remoto. Segundo, você vai ter a opção touch, que você vai tocar com a mão na cortina, ela vai abrir e fechar com a mão, né? Terceiro, você tem o Wi-Fi nele, que você vai ligar na residência, né? Vai pegar o sinal da residência, reconhecer o dispositivo. Você vai baixar 2 aplicativos, que é o Smart Life. Tanto o Smart Life quanto o Tuya, os dois funcionam no motor Wi-Fi. E o aplicativo Amazon Alexa, né? Então ali tem todo um passo a passo, que vai adicionar a cortina Wi-Fi, reconhecer o dispositivo. E depois a vinculação. Mas como essa vinculação do Amazon é complicada? Não é. A vinculação é muito simples. Normalmente, quando você abre o aplicativo do Amazon Alexa, que você já fez lá a conta, o login, vai aparecer o dispositivo do motor, né? Ele é automático. Você só clica em cima e vincular. Pronto, é coisa de 5 segundos, a cortina vai estar vinculada com o comando de voz. Então, esse motor você tem o acionamento pelo aplicativo, né? Então, você pode estar fora da sua residência. Então, como é que vai funcionar? Na sua residência, o motor ele vai estar conectado na sua rede Wi-Fi. Mas vamos supor que você não está na sua casa, você está na praia, você está viajando. Com o seu celular, com a internet do seu celular, você abrindo um aplicativo, da onde você estiver, você vai conseguir abrir, fechar e pausar a cortina, tranquilamente, né? E outra questão é que quando você vincula o Amazon com o Amazon Alexa, com o aplicativo da cortina, no próprio celular ali você consegue já mandar o comando de voz. Alexa, abrir cortina, Alexa, fechar cortina, parar cortina, você consegue. Então, existe como funciona, porque assim, mas tem o Echo Dot. O Echo Dot é aquele microfonezinho que você pega um canto da residência ali na sala, com uma fonte, você coloca no canto ali, e aí você chega na sua residência, você manda o comando de voz, Alexa, abrir cortina, ela vai abrir.
Mas se você não está na sua casa, você está em outro lugar, você consegue abrir também pelo comando de voz. Que aí você vai abrir o aplicativo Amazon Alexa no seu celular, apertar o comando de voz e mandar o sinal, falar para a cortina abrir ou fechar, né? Então tem muita questão assim, eu preciso pôr um microfone cada cômodo, não. Pode pôr um ali e centralizar. Vai do gosto de cada um também. Mas pelo celular você consegue abrir e fechar, você consegue editar a cortina sala, a cortina quarto 1, quarto 2, e a Alexa ela vai entender perfeitamente os comandos, né? Conforme a descrição que está de cada cortina, né? E hoje, assim, uma internet boa, né, com sinal bom, você consegue acionar até 8 motores Wi-Fi. Então é bem bacana. Porque, assim, a diferença de você comprar um motor Wi-Fi ou você fazer uma automação, ela é muito grande. Porque a gente está falando aí para você ter um motor Wi-Fi com todos esses tipos de automação de 300, 400 reais a mais no seu orçamento geral ali, né? Então não é uma diferença grande. Hoje, para você automatizar um cômodo de 4x4, dependendo, no mínimo é 5 mil reais, né? Então, assim, compensa, sabe? Compensa você ter um motor assim, né? Pelas vantagens que você vai ter, né? Lógico, se você não tem automação na residência, mas você tem uma Alexa, você quer colocar cortina, a gente indica sim o motor Wi-Fi, e é um motor que está crescendo muito a procura, porque hoje a Alexa está muito na moda, né? Todo mundo quase tem Alexa em casa, né? Isso. E a gente fala que é cortina de preguiçoso, né? Que você não precisa nem levantar, fazer nada, você só fala com ela, ela abre, fecha e pronto, né? Isso. Tem mais duas perguntas aqui. Uma é a Aurinete perguntando outra coisa, reclamam muito por ser um valor bastante alto. Se à vista, vocês têm outros meios para facilitar essa parte para o cliente, Paulo? Isso é uma pergunta da Aurinete. Como que é? Falhou um pouco, eu não entendi muito bem. Ela perguntou se... que ela está falando assim, que o pessoal, os clientes reclamam muito que o preço é muito alto. Aí ela está perguntando se tem outros meios para facilitar essa parte para o cliente, à vista, por exemplo, se o preço baixa, essa coisa toda. Ah, sim, questão de negociação, sim, a gente avalia, sim, a gente pode avaliar, sim, né? Mas, assim, a motorizada, antigamente, ela era muito mais cara, E hoje, assim, com a tecnologia, os motores estão cada dia ficando mais em conta pelas vantagens que tem, né? Hoje, um motor, assim, comparado com há 5 anos atrás, ele é muito mais barato, né? Então, assim, mas assim, questão de negociação, a gente avalia sim, cada negociação a gente pode avaliar sim, com certeza. Tem outra pergunta, Paulo, e que eu achei assim, interessantíssima, é Lucy Vasques, né? Ela perguntando, por acaso, se fôssemos até a loja de vocês, vocês ensinariam esses detalhes na prática? Sim, com certeza. A gente tem o showroom aqui, né? Nós temos tanto o varão quanto o trilho motorizado. Não só a gente faz treinamentos, né, para as lojas, né, na parte de motorização, sistemas manuais com corda, e a gente orienta também os instaladores, como configurar, né, como configurar o controle, como fazer, baixar um aplicativo, toda essa parte aí a gente dá treinamento e orientação, tá? Muito bom. Mais alguma pergunta? Nas perguntas não tem mais. Não, acabou. Já perguntei, logo acima. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se eu me passei aqui, tá? Uhum. Eu acho que a gente respondeu todas, né? Mas se as pessoas ainda quiserem saber mais, né, Paulo? Eu sempre estou por aqui, com certeza sobre motorização o Paulo vai saber falar bem mais do que eu, então pode entrar em contato com a Gardini Decor, que com certeza o Paulo, né, Paulo? Sim, sem dúvida, pode entrar em contato com a gente. A gente tem muito conteúdo no Instagram, né? Lá tem muita informação da nossa linha de produtos. Uma coisa que a gente faz bastante também são os trilhos curvados motorizados, né? Então você tem uns projetos com janelas que são curvas, a gente acaba fazendo esses projetos também. E no Instagram tem bastante vídeo das próprias lojas que mandam para a gente posta, né, os projetos, tanto da linha motorizada quanto os manual, com corda,
os componentes que a Gardini trabalha, toda a linha completa, né? E assim, se quiser marcar uma visita, a gente está de portas abertas, né? Tem o nosso contato também no Instagram, é só chamar a gente lá, tem o meu WhatsApp também, tem o telefone aqui da Gardini, os nossos e-mails, né? A gente vai estar à disposição. Vamos marcar outra vez para a gente falar desses trilhos aí com corda, que eu acho importantíssimos também. Curvados, né? Curvados. Eu acho maravilhoso. Isso. Sim, até o curvado tem muita, a gente vê que tem muita dúvida, né? De como tirar molde, tem essas questões também. E isso a gente dá uma noção ali para facilitar, né? Assim, não é mais você entender o processo como que é feito, mas não é nem um bicho de sete cabeças, não. Depois que você entende o processo, acaba sendo uma coisa simples, né? Certo, vamos marcar outra live para falar sobre isso? O que é que você acha? Vamos, com certeza. Podemos marcar sim. Pronto. Então, gente, eu agora vou visitar um cliente, né? Que era para a gente ter começado antes. Sim, e a minha hora assim chegou, né, Paulo? Sim. Aí, eu quero agradecer a todo mundo que participou, né? E especialmente a Paulo, que aceitou o nosso convite, né, Paulo? Eu que agradeço pelo convite, peço desculpas aí pelo início. A gente é iniciante na parte de Instagram aqui, né? Eu fiquei um pouco perdido, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fazer essa live aí, né? Pronto, eu que agradeço, viu? E até a próxima, então. Depois a gente marca uma nova data para falar sobre essa questão de mod, de trilho curvado, com comando, essa coisa eu acho bem importante, bem interessante para a gente, viu? Muito com certeza, sem dúvida. Fique com Deus. Eu Deus. que agradeço, você também. Um abraço a todos aí, um ótimo dia. E é isso aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Bye. Então, tá bom. Bye, bye. Tchau, tchau.